Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua questão, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Permite-me a sua pergunta dizer-lhe muito simplesmente que não há nenhuma vantagem para o país, para a empresa e para os trabalhadores no processo de privatização. Nós temos, aliás, experiências na privatização de várias empresas industriais em Portugal para sabermos imediatamente, a curto prazo, a que é que conduziu essa estratégia. Essa estratégia, na maior parte dos casos, conduziu à destruição de importantes empresas industriais em Portugal e à destruição inexorável dos postos de trabalho que asseguravam, com prejuízos evidentes do país e com consequências numa crescente dependência de Portugal relativamente ao estrangeiro. Naturalmente, em favor de quem? Em favor de interesses partidários, interesses económicos e financeiros conjunturais que apropriavam empresas e que depois as eliminavam e destruíam. Bem. Nós estamos, portanto, no caso dos estaleiros, perante uma empresa que é absolutamente determinante para o relançamento daquilo que é uma fileira do mar, tão anunciada hoje, tão usada por toda a gente como um elemento estratégico económico para o país. Esta empresa é determinante nessa estratégia e essa empresa tem que ser pública para assegurar o interesse público na definição das orientações de uma estratégia desta natureza vital para o país. Naturalmente, neste sentido, nós insistimos em que esta empresa tem que ser pública. Mas permita-me chamar a atenção, Sr. Deputado, que estamos perante uma situação em que não há volta a dar-lhe. Este processo de privatização tem a necessária e urgentemente de ser extinto e tem que regressar à conduta de onde nunca devia ter saído, isto é, uma aposta na recuperação da empresa, uma aposta numa administração nova, eficiente e capaz, uma aposta na defesa dos postos de trabalho, uma aposta na economia nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Ayveca, também lhe agradeço a sua pergunta. É evidente, e julgo que isto até é transversal e reconhecido, que a degradação dos estaleiros navais de Viana do Castelo começou há muitos anos, sob a tutela de diversos governos, de diversos ministros da Defesa e de diversas administrações incompetentes que, na maioria dos casos, governavam aquela empresa a partir de Lisboa. Iam lá à segunda-feira e vinham à terça-feira para Lisboa, abandonando a empresa ao Deus dará. Exatamente. E a verdade é que há vários exemplos que mostram isso. Por exemplo, entre 2002 e 2009 foram estabelecidos com os estaleiros navais de Viana do Castelo contratos para, como eu disse há pouco, contratos para a construção de 16 navios para a Marinha Portuguesa, todos passados a letra de forma. Pois até agora, até 2013, foram construídos dois, ou melhor, um e outro está em fase de acabamento. Quem é responsável por isto só podem ser os governos e as administrações. Pior, invocam para privatizar o passivo da empresa. Eu dei alguns números dali. 18 milhões para compra de maquinaria e aço, para um navio, para a Marinha, que nunca foi construído. 72 milhões de euros com encargos para a construção de 2 navios para os Açores, que estão, um não foi construído, o outro está encostado a degradar-se, encostado por aí, nem se sabe bem onde. E isto exigiria uma auditoria, responsabilidades e o pedido de indemnizações a quem de direito. Pior, contratos sobre contratos, estabelecidos com prejuízos à cabeça, sabendo que contratos firmados iam levar diretamente, inevitavelmente, a prejuízos e ao aumento passivo. Quem é o responsável por isto tudo? Os sucessivos governos, as sucessivas administrações. Naturalmente, com que objetivo? O objetivo de criar um passivo de 270 milhões de euros e invocar que a única solução é privatizar, colocar aquela empresa estratégica ao serviço de interesses económicos privados. Não! Esse não é o caminho. Esse é o caminho que a prazo vai certamente conduzir à destruição desta empresa. Nós
vamos continuar a denunciar Quero isto terminar, Sr. e Deputado. vamos terminantemente opor-nos a esta estratégia de destruição do estaleiro. Sr. Deputado Honório Novo tem a palavra para responder. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Abel Batista, também lhe agradeço a sua pergunta e pretendo, naturalmente, comentar o tirocínio que Vossa Excelência fez dos ministros do CDS relativamente àqueles estaleiros navais. De facto, o Dr. Paulo Portas foi lá 7 vezes visitar uma administração por ele nomeada, que por acaso parece que só estava lá quando o ministro estava também. E fora as visitas do ministro, pelos vistos, estava em Lisboa a tratar de outros negócios. Por exemplo, o das contrapartidas dos submarinos, dos quais temos exemplo nos estaleiros, que era um exemplo. Olha, um guindaste chamado K7 foi instalado como resultado das contrapartidas dos submarinos, nunca funcionou, sabe, Sr. Deputado Abel Batista? E não só não funcionou, como hoje compromete as exportações de uma empresa que está ao lado, a Enercom, que queria exportar através do cais dos estaleiros, usando aquele guindaste, e tem que desviar as torres eólicas, sabe para onde? Para Leixões, a 60 km. Veja o resultado das visitas do Sr. Ministro Paulo Portas aos estaleiros. Apetece dizer que de salvação dos estaleiros, em salvação dos estaleiros, à medida do Dr. Paulo Portas, caminhamos rapidamente para o encerramento dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Pode ser o que os senhores e o CDS pretendem, mas não é isso que os trabalhadores querem, nem é isso que o país deseja. Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sra. Presidente, muito obrigado. O senhor fala dos estaleiros e fala da necessidade de encontrar uma solução para os estaleiros. Pena é que depois de ano e meio, mais de ano e meio, quase 2 anos de gestão do seu governo, nós não estamos perto de uma solução para os estaleiros. Estamos perto do afundamento completo e total dos estaleiros. E esta é a solução que o PSD quer trazer para os estaleiros. Nós rejeitamos essa solução. O senhor insiste, e bem, porque estamos de acordo aí, em invocar e imputar responsabilidades à degradação e às responsabilidades aos governos anteriores e administrações anteriores na degradação a que deixaram conduzir os estaleiros. Fala no contrato ruinoso com a Atlântida. Mas o senhor já fez alguma iniciativa para que o seu governo apurasse as responsabilidades e pedisse indemnizações sobre isso? Os senhores agora têm a faca e o queijo na mão. Porque não avança, Sr. Deputado? Porque se limita à conversa barata. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, outra coisa. O senhor fala nos Açores e nos contratos dos Açores. Eu falo na paralisia a que os estaleiros estão conduzidos desde que o seu governo tomou posse. Há quase 2 anos que está prometido o avanço da construção de 2 navios para a Venezuela. De que é que o senhor está à espera e o seu governo para avançar com essa obra? Porque é que esses contratos não avançam? Porque é que os senhores estão a deixar caducar esses contratos? Porque é que o senhor sabe que se chegarmos a março e a obra não avançar, esses contratos caducam e os estaleiros têm que devolver 30 milhões de euros, incluindo 13 milhões de euros de adiantamentos? Ó, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, por amor de Deus, não lave as mãos como Pilatos, não se vire para o governo anterior, que tem muitas responsabilidades, assuma as responsabilidades do seu governo, faça de facto uma autocrítica, procure connosco extinguir o processo de privatização e relançar a empresa na rota da sustentabilidade e do progresso e da defesa dos postos de trabalho. Deputado Honório Novo tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Santos, eu confesso
que julgava que o senhor, depois, sendo o último a intervir depois deste debate, que iria explicar ao país, a esta casa, os 72 milhões de euros de prejuízo dos contratos dos navios com os Açores, os 18 milhões de euros de aço comprado para um navio que não foi construído, ou a quantidade de contratos estabelecidos com os estaleiros com prejuízos reconhecidos à cabeça. Não o fez, mas o senhor tem consciência, tem a má consciência e tem consciência de que o estado de degradação a que chegaram os estaleiros foi fruto muito daquilo que foram a atuação irresponsável do seu governo entre 2005 e 2011. Que naturalmente, irresponsabilidade que não exime o aprofundamento dessa irresponsabilidade por parte do governo do PSD e do CDS. O PSD e o CDS não cumprem o contrato firmado em março de 2011 com a Venezuela. O governo do PSD e CDS arrisca-se a devolver 30 milhões pelo incumprimento deste contrato que podia garantir trabalho aos estaleiros durante 3 anos, isto é, ocupar 630 trabalhadores durante 3 anos. O governo do PSD e CDS mantém uma situação indigna, e desumana 630 trabalhadores que recebem e não trabalham, que querem trabalhar e não podem, que querem cumprir contratos e os senhores não deixam. O PSD e o governo apenas está interessado em privatizar. Tem a obsessão de privatizar os estaleiros, sabendo que este é o caminho do encerramento, sabendo que este é o caminho da desgraça. Nem aqui, nem o CDS, nem o PSD disseram uma palavra sobre se acham ou não que deve prosseguir um processo de privatização à forma e à maneira do BPN, isto é, com um único candidato, falando com um único concorrente, colocando o Estado nas mãos desse concorrente, vendendo limpo de passivo e vendendo pelo preço ao desbarato os ativos dos estaleiros. Não disseram uma palavra sobre isso. Por isso, estão interessados nesta via destrutiva e posso concluir este debate dizendo o PSD, se o PS começou o enterro, o PSD e o CDS querem ser definitivamente os coveiros dos estaleiros navais de Viana do Castelo.